Oi, equipe! Bom, estamos de volta para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos aparelhos. E agora a gente vai falar sobre a monitorização. Então, a gente tem aqui o nosso monitor, tá? Independente se o seu for dessa marca ou de uma outra marca, as funções que a gente tem são as mesmas. E aí a gente precisa ir mexendo, conhecendo o nosso aparelho para verificar as funções dele, como que ele funciona e como que eu aciono essas funções em cada aparelho, em cada marca, tá? Hoje nós vamos conversar aqui sobre aquilo que a gente tem disponível para executar o nosso trabalho nos monitores que a gente tem, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, nós vamos ligar. Tá, pessoal? Toma cuidado para quando vocês forem ligar, porque a gente tem funções diferentes nesses aparelhos. Então, a gente tem ligar na função marca-passo, a gente tem ligar na função DEA, e às vezes você pode monitorizar o seu paciente errado, você pode estar olhando, lendo um traçado errado, porque de repente você ligou e colocou no modo marca-passo, ou porque você ligou e colocou no modo DEA, tá? Então, ó, aparelho desligado, a gente vai ligar na aba monitorar, que é o que a gente quer, monitorar o nosso paciente, beleza? Então, nós ligamos, a gente tem um paciente vivo aqui com ritmo sinusal monitorado. A gente pode perceber o traçado, beleza? Começamos a aparecer nossa frequência aqui. E aí, primeira coisa que nós vamos ver é o eletro de 12 derivações, que é um artifício muito importante para a gente poder conduzir o nosso paciente dentro da rede de urgência e emergência. Então, se a gente faz um eletro de 12 derivações num paciente, de repente é um paciente que a gente vai deixar dentro da sala de hemodinâmica já com um eletro na mão do intervencionista. Isso facilita muito o processo e a gente faz uma condução maravilhosa dentro da rede de urgência e emergência. Então, a gente precisa lançar a mão desse recurso, tá? Nesse aparelho aqui, a gente vai clicar embaixo de 12 derivações, que é a aba que aparece. Esse aparelho aqui é o Philips, tá? É um dos aparelhos mais antigos que a gente tem na nossa casa. Então, a gente clica aqui em 12 derivações, observa. E aqui, a gente tem uma aba, e nós vamos clicar no botão que aparece embaixo dessa aba. Essa aba, ela é denominada Iniciar Aquisição, tá? Quando a gente inicia a aquisição, automaticamente o aparelho vai imprimir o eletro de 12 derivações aqui. Só que tem uma coisa muito importante, se a gente for no menu, e isso a gente pode procurar, se você procurar na marca aí que você tem do seu monitor, você vai encontrar isso também, não é difícil, facilmente. É aquela questão, a gente conhecer o nosso aparelho, ter proximidade com o aparelho, intimidade com o dispositivo que a gente usa para trabalhar, beleza? Então vamos lá. A gente clica em menu, observa aqui que se a gente for deslocando o menu para baixo ou para cima, a gente chega numa aba que diz informações sobre o paciente. E aqui a gente tem coisas importantíssimas. A gente pode colocar o nome, a gente pode colocar número de identificação. Como a gente está no nosso atendimento pré-hospitalar e normalmente a gente não tem muito tempo hábil para fazer esse tipo de coisa, vamos selecionar aqui o que a gente julga de informação mais importante, beleza? Então, a gente chega até a idade, selecionamos e vamos aqui diminuir e selecionar a idade adequada do nosso paciente. Nesse caso, ele tem 23 anos. Selecionamos 23, clicamos OK, beleza? Além da idade, podemos selecionar ainda, ó, vou de novo em informações do paciente, podemos selecionar sexo e podemos colocar uma informação que essa sim é uma informação indispensável. Se o nosso paciente tem ou não um marca-passo, porque isso pode influenciar em condutas estabelecidas, ok? Durante o nosso atendimento e posteriormente, quando a gente também já passou o paciente para o destino dele, beleza? Aqui no nosso caso, nós não temos um marca-passo. Selecionamos aqui a opção se temos ou não um marca-passo. No nosso caso, nós não temos um marca-passo. Eu seleciono não, aperto essa opção. E aí, você vai perceber que aqui em cima, ó, na tela, nós já temos um adulto sem marca-passo. Essa leitura que é importante para nós, beleza? Bom, observa que o aparelho mesmo te diz aquilo que ele está fazendo, tá?
Iniciamos analisando derivações, iniciamos a aquisição, ele disse que estava analisando as derivações e automaticamente ele parte para a impressão, tá? Essa fita de eletro, você pode fotografar através do seu tablet, mandar para a regulação já vai mandar para o intervencionista que vai tratar do nosso paciente no destino e assim a gente faz uma comunicação muito clara, muito efetiva. Ele vai imprimir sozinho, ok? Parou. E assim nós temos o eletro de 12. Como você já mandou foto para regulação, isso aqui vai chegar na mão do cardiologista intervencionista, por exemplo, antes de você mesmo chegar até o destino. Mas é importante você identificar essa fita de eletro, anexar na ficha do paciente e passar adiante, ok? Bom, agora a gente vai falar também sobre uma outra função que a gente tem no nosso monitor, que é a função marca-passo. Então, você vai selecionar no seu monitor a função marca-passo, tá? E como que nós vamos fazer isso? Normalmente, para a função marca-passo, o seu paciente vai precisar estar monitorizado. Então, ele vai estar monitorizado com os eletros. A gente está usando aqui um cabo de 5 vias, tá? Monitorização D2, ok? Seu paciente tem que estar monitorizado. Mas a gente precisa acoplar também uma pá de marca-passo. No nosso caso, como que vai acontecer isso? O que que normalmente a gente faz? Normalmente, você vai desacoplar o cabo. O cabo das pás de metal, você vai desacoplar, tá? Desacoplamos o cabo das pás aqui, ok? Vou retirar só para vocês entenderem aqui o que nós estamos fazendo. Nós estamos desacoplando o cabo das pás de metal, ok? Bom, depois que você desacoplou o cabo que identifica as pás de metal, eu tirei elas daqui só para você não esquecer. Você tirou esse cabo, desacoplou, beleza? Você vai perceber que existe um cabo teste que vem com o seu monitor, que normalmente é o cabo que a gente usa para fazer o teste de funcionamento, né? Beleza. Esse cabo teste, ele vai ser conectado aonde a gente tinha aonde anteriormente estava conectado a pá de metal do monitor, tá? Então, nós vamos conectar ele aqui, ok? Ao conectar esse cabo teste, nós vamos tirar o teste load. E o que que a gente vai conectar aqui? A gente vai conectar aqui a pá do DEA. Nós vamos utilizar a pá do DEA como pá de marca-passo, ok? Então, a gente vai pegar uma pá de DEA, a gente vai conectar essa pá de DEA aqui. Ok? E vamos colocar a pá no paciente. Então, esse paciente, ele vai estar monitorizado em D2 com os eletrodos normalmente, como a gente já costuma fazer. E nós vamos ainda acoplar a pá do DEA, que vai ser usada como pá de marca-passo. Bom, pessoal, então o que nós já vimos? A monitorização, né? Como que a gente faz um eletro de 12 derivações, que é um instrumento muito poderoso para nosso trabalho. E agora a gente vai falar um pouquinho das terapias elétricas. Todas as vezes que você for conhecer o seu instrumento de trabalho, no que tange as terapias elétricas, a gente precisa falar sobre desfibrilação e também sobre cardioversão, né? Vamos começar primeiro sobre a desfibrilação, que é o que acontece mais frequentemente na nossa vida, quando a gente tem um paciente parado, em ritmo chocável e a gente vai precisar estabelecer terapia elétrica, tá? É muito importante que você conheça o seu aparelho. Então, por quê? Porque a gente tem que fazer isso rápido. Na cena, essa terapia elétrica, ela é rápida. A gente tem ainda que prestar atenção em N outros fatores, como a segurança da cena, a segurança para a execução do procedimento. Então, a gente precisa estar ter uma intimidade com o nosso aparelho, ok? Vamos lá. Bom, aqui a gente sempre vai jogar a carga máxima, tá? Vamos apertar em carregar, ok? E temos o botão de liberar a carga tanto na pá quanto na tela. Bom,
Bom, pessoal, além da desfibrilação, a gente consegue fazer ainda a cardioversão sincronizada, tá? O que diferencia essas duas terapias elétricas? Na cardioversão sincronizada, eu libero a carga elétrica em momentos específicos, ok? Então, o que vai diferenciar? O que a gente precisa saber? O que a gente precisa conhecer no nosso aparelho? O botão Sync. Observa na tela o ritmo sinusal na derivação D2. Eu preciso identificar o botão de sincronizar para a gente fazer uma cardioversão sincronizada. Então, ó, eu vou colocar aqui numa carga, por exemplo, 100 joules. E olha, o que vai acontecer na ponta, no ápice de cada complexo QRS? Ele vai ser sinalizado com um pontinho branco. Observem. Observa que aqui nesse aparelho é bem discreto, mas no ápice de cada complexo QRS, a gente tem uma pontinha branca. Isso está sinalizando aonde a carga elétrica vai ser liberada, em qual momento do ciclo cardíaco a carga elétrica vai ser liberada, ok? Bom, pessoal, uma outra função muito importante que a gente precisa identificar no nosso aparelho é como fazer o nosso protocolo de linha reta. Então, essa é outra função que a gente tem que de cara procurar entender e identificar no aparelho com o qual a gente trabalha. Por quê? Porque na hora eu não vou ter muito tempo para pensar, né? Então a gente já tem que ter isso interiorizado, conhecendo o aparelho que a gente atua. O protocolo de linha reta, também conhecido como protocolo cagada, né? Primeiro nós vamos verificar os cabos, então a gente verifica no aparelho, a gente verifica no paciente se todos os cabos estão bem conectados, bem aderidos, ok? Observa que aqui, nesse aparelho Philips, eu consigo mudar a derivação que eu estou usando. Então, por exemplo, nesse momento, a gente está fazendo a monitorização na derivação D2. Mas nós conseguimos aqui, ó, apertando nesse botãozinho, analisar outras derivações. Observe. Colocamos aqui na derivação D2. Observem. Bom, nosso paciente está monitorizado aqui. Bom, né? É claro, pessoal, que quando você estiver numa parada, aqui a gente tem um paciente vivo, monitorado, ele está em ritmo sinusal. Quando você estiver numa parada, não será esse o traçado que vai aparecer aqui, beleza? Mas só mesmo para a gente identificar. Eu tenho aqui a monitorização D2, tá? Bom, lembramos de verificar se todos os cabos estão conectados. Ok, todos os cabos estão conectados. A próxima coisa é aumentar o ganho, ou seja, a gente precisa dar um zoom, a gente precisa aumentar a amplitude dessa onda para a gente verificar se de fato se trata de uma linha reta ou se porventura se trata de uma fibrilação ventricular de baixa frequência. O que nós vamos fazer? Observe a tela do monitor. Nós vamos vir em menu, nós vamos selecionar as ondas exibidas, tá? Vamos selecionar de qual onda nós estamos avaliando. Aqui nós vamos selecionar a onda 1, porque nós temos apenas uma onda. Quando a gente fala, quando você tem aqui embaixo as opções onda 2, onda 3, onda 4, é porque pode ser que várias ondas estejam aparecendo no monitor, basta você selecionar. Como aqui nós temos uma onda que está selecionada na derivação D2, a gente vai clicar em onda 1, que é a onda que de fato está aparecendo aqui. Essa onda 1, ela está selecionada na derivação D2. E aí, nós vamos aumentar, podemos aumentar 2 vezes, podemos aumentar 4 vezes a amplitude da onda 1 que está na derivação D2. Selecionamos. Quando a gente aumenta a amplitude, é como se a gente estivesse dando um zoom nessa onda. E aí a gente vai perceber se de fato se trata de uma linha reta ou se aparecem alterações nessa onda que indicam uma fibrilação ventricular de baixa frequência. Bom,
A última etapa do nosso protocolo é derivação. Nós já verificamos os cabos, estão todos conectados, já aumentamos a amplitude da onda, ou seja, aumentamos o ganho, então já temos KH, dá. Agora precisamos verificar as derivações. Então nós vamos mudar, nós vamos verificar se a linha reta aparece nas outras derivações também. Ok? Pessoal, um outro detalhe muito importante e que pode gerar erro de monitorização. Erros de monitorização, por que a gente tem que conhecer muito bem o nosso aparelho? Porque erros de monitorização atrasam o processo de monitorização e isso vai atrasar o tratamento do paciente. Então, a gente tem que ter total intimidade com o aparelho que a gente trabalha. Nesse aparelho, por exemplo, observa, o nosso paciente ele está monitorizado na derivação D2. Se porventura o meu paciente parar, se porventura eu quiser monitorizar o meu paciente na pá, eu vou precisar mudar aqui, ó. Eu vou precisar apertar esse botão e colocar no modo pá, ok? Por exemplo, quando eu tô chegando numa cena de parada cardiorrespiratória, a instalação dos eletrodos, ela demora demais num primeiro momento. Como eu preciso de uma monitorização rápida para tentar efetuar uma desfibrilação precoce, eu vou chegar monitorizando no modo pá, ok? Então, eu vou ligar o meu aparelho, liguei. Vou chegar com a pá na mão, então essa é a principal preocupação, tá? Observa que aqui o meu aparelho está selecionado para a derivação D2. Só que eu quero ler o meu aparelho utilizando as pás. Se eu acoplar as pás no peito do meu paciente, eu não vou conseguir fazer uma leitura efetiva, porque o aparelho ele está selecionado para a derivação D2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e mudar para o modo pá. Observa bem, observa o aparelho, tá? A partir do momento que o meu aparelho está selecionado no modo pá, eu posso acoplar as pás, que a pá vai fazer uma leitura adequada, ok? A partir do momento que eu quiser desfibrilar o meu paciente, que já está monitorizado com os eletrodos na derivação D2, por exemplo, eu tenho também que colocar no modo pá, dar a carga, carregar o aparelho, verificar a segurança da cena e liberar a carga. Bom, nós vamos falar ainda de uma outra função que os nossos aparelhos nos fornecem, que é a função DEA, tá? Às vezes, porventura, a gente vai precisar utilizar a função DEA. Então, nós vamos ligar no modo DEA, ok? E aí, o nosso monitor, ele vai assumir a função DEA. Observe. Ele está falando comigo, usando uma linguagem bastante didática. Então, ó, eu vou desligar e ligar de novo, só para a gente ouvir que mesmo sendo um monitor, ele vai assumir uma função e vai falar, se identificar, orientar as ações conforme um DEA mesmo. Encaixe a extensão do fio dos eletrodos. Observa bem. O que a gente precisa mudar? Nós vamos desconectar o cabo das pás, ok? E vamos conectar a pá. Encaixe a extensão do fio dos eletrodos. Nós vamos conectar a pá do DEA, daquela mesma forma que fizemos anteriormente, no outro cabo e colocar aqui. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Observa que a partir daí ele vai atuar como um DEA normal. A última coisa que eu queria sinalizar para vocês é os nossos aparelhos, eles vêm também com a pá infantil. Então é muito importante também que a gente saiba acionar a pá infantil. No caso do Philips, para quem usa o Philips, você pode perceber que tem uma alavanquinha preta aqui que você vai puxar e você vai deslizar para cima a pá adulta. E aí você vai visualizar a pá infantil, ok? Bom,
Por isso que é muito importante a gente limpar o gel. Quando a gente coloca gel para fazer a terapia elétrica, né? É muito importante que depois a gente faça uma limpeza adequada da pá, para que esse gel não fique impregnado aqui e possa prejudicar o aparelho. Na grande maioria das vezes, as marcas, elas lançam mão desse esqueminha aqui, ó, de colocar a pá infantil embaixo da pá adulta, tá? Mas o que eu quero sinalizar para vocês? Crie intimidade com o aparelho que você trabalha. Senta um minutinho no seu plantão, esmiúce esse aparelho, mexa no seu aparelho, faça testes no seu aparelho, porque isso vai te trazer mais segurança no momento da intercorrência, tá? Bom, queria agradecer a vocês por estarem comigo aqui. Qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Eu acho que vocês devem ter sentido falta do Pedro, que é o meu colega que está fazendo esse trabalho comigo. Na verdade, ele está por aqui, me emprestando o ritmo sinusal dele. E é isso. A gente deseja um bom plantão, um bom trabalho para todo mundo.